E aí, galera do YouTube, beleza? Seguinte, estamos aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre Rust, tá? É uma linguagem mais recente, vamos dizer assim. É uma linguagem que eu venho estudado e eu tô achando fantástica, cara. Uma linguagem fantástica. Ela é rápida, ela é segura, é uma linguagem inteligente. Eu vou passar aqui por alguns conceitos. Eu vou começar falando de uma certa parte da. Eu vou falar de maneira geral sobre a linguagem primeiro. Depois eu vou falar um pouco sobre algumas partes da sintaxe dela e eu vou introduzindo alguns conceitos importantes sobre a linguagem, tá? É, Aqui vai ter esse GIF que já rodou aí muito na internet, esse GIF sobre a velocidade das linguagens, né? A gente vê que o Rust e o C estão em cima, assim, disparadamente as mais rápidas, né? E para muita gente, a gente coloca essas linguagens como mais baixo nível, né? Há quem diga que C é um nível um pouco mais baixo que as outras, que Python, etc. Faz sentido, mas assim, é tudo alto nível, né? No final das contas. Mas aqui a gente vê claramente a diferença. A velocidade do Python é uma coisa assustadora em comparação com Rust, C e até Java. Mas aqui, cara, não entra nessa de ficar achando que uma linguagem é melhor que outra. Cada linguagem serve para uma coisa, cara. Python você vai trabalhar com dados de maneira muito mais fácil, vai trabalhar com ciência de dados de maneira muito melhor do que C, por exemplo. Mas o C ele vai servir para várias outras coisas, o Rust vai servir para várias outras coisas, como por exemplo segurança, tá? Gerência de memória, que é uma coisa fundamental. A gente diferencia muito o alto e o baixo nível dessas linguagens, muito por como a gente gerencia a memória, né? Eu vou falar sobre isso mais para frente. O C ele te dá a liberdade de alocar a memória com uma alloc quando você quiser e liberar quando você quiser. Isso acaba ocasionando muito erro, porque o erro é humano, né? E tem linguagens que usam garbage collector, como eu coloquei aqui, Java, JavaScript, Python, que é um. O garbage collector ele é uma entidade que fica ciclicamente ali verificando a memória, ver se tem alguma coisa não utilizada para liberar essa memória automaticamente. Isso é um problema para a segurança, eu vou falar sobre isso mais para frente, mas você vê que é uma linguagem muito rápida. Primeiro a gente fala que é uma linguagem compilada, né, assim como o C é uma linguagem compilada. O Rust ela é uma linguagem o Python, por exemplo, é uma linguagem interpretada e compilada, né? Então, tem uma máquina virtual por trás, vira um bitcode antes de virar linguagem de máquina, aqui não. Assim como o C, o Rust ele é compilado diretamente para linguagem de máquina, então é direto essa compilação. Quem compila é o Rust C, né, que é esse compilador, aplica regras de segurança, de memória, que eu vou falar mais para frente, e gera o código binário. E tem o maestro, que é o. Desculpa pelo. Deixa eu. E tem o cargo, né, que é o maestro, que é o gerenciador de pacotes, que é o que você escreve ali no terminal, né, cargo build, cargo run, cargo teste, como está ali na direita na tabela. É como se fosse o NPM do TypeScript, do JavaScript. Né? Aqui a gente começa a falar sobre os atributos, tá? Eu vou falar sobre a sintaxe, porque quando você abre um código em Rust, provavelmente a primeira coisa que você vai ver vai ser esse hashtag. Né? Esse hashtag ele vai indicar o atributo. Né? O atributo ele pode ter vários nomes. Tá? Eles são como decorators, né? Nas outras linguagens, TypeScript, por exemplo. Ele serve para alterar um comportamento do compilador ou para gerar código automaticamente. Existem vários tipos de atributo, tá? Então pode ter hashtag e vários nomes ali. Um desses nomes é o derive. E aí tem esses parâmetros que você pode passar para ele. Eu vou explicar o derive porque ele é um dos mais importantes da linguagem nativa, mas tem vários outros tipos de atributo, tá? A sintaxe é a hashtag e o nome desse atributo, tá? E pode ter uma exclamação entre a hashtag e o nome desse atributo, como está escrito aqui, né? Se não tiver hashtag, é um alter attribute, ou seja, é um atributo que vai se aplicar ao código imediatamente abaixo dele, como um decorator de fato, né, que você coloca ali nos controles do TypeScript, por exemplo. E se tiver essa exclamação, significa que ele é um inner attribute, né? Não significa que é uma negação, só significa que esse atributo vai se aplicar no escopo inteiro, naquele código inteiro daquele arquivo, né? E esse atributo derive que eu vou falar aqui, ele tem alguns parâmetros que você pode passar, como debug, clone ou default. Tá? O default, ele cria um construtor padrão e acessível para esse struct. Né? Então você vê que aqui embaixo tem o config, configuração, dois pontos default. Eu estou acessando uma configuração com valores default, né? Com valores padrões. Esse dois pontos é como se fosse o ponto, tá?
É como se eu tivesse a configuração e eu estou chamando um método de configuração. Acho que dá para entender. Então, configuração.default, só que eles usam aqui essa outra sintaxe de dois pontos, dois pontos. E tem o parâmetro também clone, né? Que aqui embaixo tem a config clonada, config.clone. Se eu coloco o clone no derive, nesse struct, significa que eu estou permitindo que exista um clone dele, esse clone, né? Se você não colocar o derive clone, você não vai conseguir chamar esse config.clone, né? Chamar. E também é importante que você vê aqui no meu struct de exemplo, tem a porta U16, né? Porque aqui ele trata de maneira muito direta os tipos pelo tamanho deles na memória, né? Então você pode ter, por exemplo, o tipo string, né? Que é mais alto nível, vamos dizer assim. Mas você pode dizer, por exemplo, que a porta vai ser um unsigned de 8 bits, ou de 16 bits, ou de 32 bits, tá? E agora falando sobre a ownership, tá? Uma regra fundamental do Rust, que é a questão da propriedade do dado. Tem um conceito fundamental no Rust que é esse aqui. Ó. No Rust, cada valor tem uma variável que é sua dona. Só pode haver um dono por vez. Então, todo dado só vai ter um dono. Quando o dono sai de escopo, o valor é automaticamente descartado da memória. Ou seja, o compilador, como tem essa dinâmica muito inteligente da propriedade, o compilador sabe exatamente quando que aquela variável vai deixar de ser usada. Então ele pode liberar a memória automaticamente. Olha que fantástico isso. Eu vou falar mais sobre isso na frente, lá na frente. Mas aqui tem um pequeno exemplo, né? Então eu estou dentro do escopo, dentro de um colchetes, né? Então eu tenho aqui a variável s. Quando eu saio desse colchetes, eu saio do escopo. A variável ela não é mais válida. Então ali ela é automaticamente liberada, tá? E aqui tem duas semânticas. Por quê? Porque aqui atrás, no derive, eu posso passar como parâmetro debug, clone, default. Eu posso passar também um copy, tá? E para explicar esse copy, eu tenho que introduzir essa semântica de move, de movimento, e a semântica de cópia, tá? Olha o exemplo da esquerda aqui, tá? Eu tenho let s1, que é uma string, e o que eu faço? Eu crio essa nova variável s2 e falo que ela é igual a s1. Nesse momento, como cada dado só pode ter um dono por vez, o S1 para de existir. Então, se eu mandar printar o S1, vai dar erro. Tá? Justamente porque tem essa dinâmica do ownership, tá? Da propriedade. Então, como adaptar isso? E aí tem a semântica de copy. Tá? Se eu passo copy lá no derive, o que eu passo a poder fazer? Eu tenho aqui embaixo a let x, que é 5, a let y igual a x, o x e o y passam a ser válidos, eu posso printar. Tá? Então, isso é importante. Essa aqui é uma regra de ouro de fato, tá? Propriedade do dado. Bom, e agora o compartilhamento do dado, né? Beleza. Se o dado ele só pode ter um dono, e se eu tiver mais de uma thread no meu código, e as threads precisarem acessar esse dado ao mesmo tempo, vai dar uma condição de corrida, não vai? E para isso a gente tem o arc. Tá? O arc ele é um chamado de wrapper. Tá? Aqui embaixo tem nessa struct essa struct public crypto engine, tá? Que é algo do meu trabalho, um exemplo real. Tá? Aqui eu tenho uma struct com 3 dados dentro dela. Tá? O nome desses dados não se apega a isso não, KMS, Master Key e Kek, tá? No fim, são dados, tá? São chaves aqui no caso, né? Então você vê que eu tenho o KMS, ele é do tipo KMS Provider, que é um tipo que eu criei, que está em outra parte do código, não se preocupa com isso, que está entre o maior e o menor, é o tipo. E fora desse tipo, eu tenho o ARC, né? Significa que o ARC é um wrapper, ele vai estar meio que envolvendo esse meu dado com alguma característica. Característica do ARC que eu vou explicar. Aqui embaixo você vê que tem o Master Key, que é do tipo string, que é bem mais direto e objetivo, né? Embaixo tem a kek, que é uma outra chave, e ela é mais complexa, ela é mais chatinha. Né? Essa chave era basicamente um hash, que é uma string e um vetor de unsigned de 8 bits. E olha que loucura. Esse hash ele tem a característica do RWLock, que é um outro wrapper. Tá? O ARC é um wrapper, esse RWLock é um wrapper, e tem esse zeroing, né, que também está fora do maior e menor, porque esse zeroing também é um wrapper. Então aqui tem 3 wrappers. Vou falar só sobre o ARC e depois eu vou falar sobre esse zeroing e esse RWLock, tá? É só para vocês entenderem essa sintaxe de que dentro do maior e menor é o tipo
e fora ali fica o wrapper, que ele acrescenta uma característica a esse dado, né, a esse tipo. Prática, o ARC é o que está escrito aqui, nesse Atomic Reference Counted, que é basicamente um wrapper que permite múltiplos donos. Tá? Então ele vai permitir que várias threads acessem esse mesmo dado, e ele faz isso mantendo o contador. Ele mantém o contador interno de referências que é incrementado de forma atômica. Então vamos lá. Basicamente, eu tenho na minha memória uma chave, né? E o meu dado, sei lá, chave 1, vai apontar para esse dado. Vai apontar para o endereço de memória que vai ter esse dado, né? Essa chave. Se eu precisar que outra thread acesse esse mesmo dado, o que eu faço? Eu vou clonar essa variável, já que ela é um ARC, só que eu não vou clonar na memória. Eu vou simplesmente fazer um novo ponteiro que vai apontar para esse mesmo endereço. Olha que inteligente. O dado da memória continua sendo um só, né? O ARC ele só aumenta o contador e vai apontar a outra variável da outra thread e vai apontar para esse mesmo espaço na memória. E aí você deve pensar, cara, beleza, se vai ter só um espaço na memória, se for um vetor, e eu usar o ARC para copiar esse dado, eu quiser andar sobre esse vetor, você que já estudou C, você sabe que para você andar em um vetor, você precisa andar com ponteiro nele, né? Então, beleza. Como é que eu vou fazer isso? Porque tem duas variáveis apontando para o mesmo dado. Se um tiver que percorrer o vetor, o outro vai mudar. Mas isso é corrigido de maneira tranquila, né? Basicamente, aqui tem um exemplo que tem um operador de referência, né? Esse E. Né? Então, se você precisar percorrer esse vetor, você vai ou chamar esse método iter diretamente, tá? Ou você vai usar esse E, né? Esse operador de referência. Então, aqui eu consigo iterar sobre o vetor compartilhado sem problemas, e o vetor original compartilhado ele continua intacto e ativo. Por quê? Porque eu usei esse método iter ou esse operador de referência E. Tá bem objetivo aqui esse exemplo, para não alterar o vetor original. Né? Então, olha que maneira inteligente o Rust faz para tratar os dados na memória. Bom, agora fala um pouco sobre enums e o pattern matching. Aqui eu vou tratar só dos enums, tá? Bom, para explicar melhor essa parte, tá? Você pode criar um enum, tá? Um enumerate. No banco pode criar um tipo enumerate. Só que no Rust tem enums próprios da linguagem que são fundamentais e estão em todo o código, que é o option e o result, tá? Aqui na direita em cima está a carinha deles, né? O option ele assume ou o valor none ou o valor some, e o result ele assume o valor ok ou o valor R, né, que seria o erro, né? Por que existem esses tipos, tá? Porque basicamente no Rust não existe valor null, não existe. Você provavelmente já se deparou com esse erro aqui, né? Cannot read properties of null ou no pointer exception. Esse erro você não vai ver no Rust porque não existe null. Ele te obriga a desempacotar o dado para ver o que tem ali, para você não ter esse problema de valor null. Já vou falar sobre isso. E também não tem try-catch, né? Então, quando você tem uma função, você acaba sendo obrigado a fazer um try-catch para tratar o erro que pode dar ali no meio daquela função. Se você não tratar esse erro, dá problema no seu código, tá? Isso também não é bom. Então, você vê aqui que já tem uma diferença muito clara, né? Aqui em CentralCat tem um exemplo em JavaScript, né? Deu chamando uma função, tá? Quando eu chamo a função ler arquivo, eu não sei exatamente o que vai retornar dessa função. Eu não sei quais erros podem dar, se der um erro, enfim, se eu não tratar o erro direito vai dar problema. No Rust, aqui tem a declaração de uma função ler arquivo, né? Então você tem o que você recebe, que é o caminho, né? Que é o endereço de string, e você coloca um tracinho maior ou igual, e você informa, né, explicitamente qual que é o retorno dessa função. Né? E o retorno ele vai ser sempre um result, tá? Que vai ser ou a string, que é quando dá certo, ou o tipo de erro que vai dar. Né? Então, eu deixo explícito na declaração da minha função o que acontece se der erro e o que acontece se der certo. Né? Qual o tipo de dado vai estar envolvido ali. E quando lá no Rust eu rodo essa função ler arquivo, o Rust me obriga a desempacotar esse resultado. Porque eu não vou ter a string que eu preciso. Né? Então, a função ler arquivo tem que retornar uma string, certo? Só que no Rust eu não vou retornar a string direta, eu vou retornar um result. Tá? E retornando o result,
o Rust te obriga a desempacotar o retorno, que é um result. Ele pode dar erro, e aí você vai encontrar o erro, ou ele vai dar ok, e aí você pega o dado da string, que no caso certo, no meu result. Não sei se ficou claro, mas é basicamente uma forma para você não ter try-catch, não ter valor null, e você consegue, fica muito mais explícito, muito melhor. Você bate o olho na função e sabe o que ela retorna e o erro que ela pode dar. E aí você me pergunta, cara, beleza, então a função ela vai retornar esse object, vai retornar esse result. Como desempacotar então esse enum e saber o que tem ali dentro? Eu quero saber o meu dado de fato, né? E para isso a gente costuma usar muito esse match, né? Essa sintaxe match, ela é usada para você desempacotar esses dados que estão, que eu não sei exatamente o que tem ali dentro. É como se fosse o gato de Schrödinger, né? Eu tenho ali a caixa que é o result, só que eu não sei o que tem dentro até eu desempacotar ela, né? Bom, e aí você me pergunta, tá, então eu tenho esse result, eu preciso desempacotar ele, né? Então como que eu faço isso? E aqui tem o jeito que é mais usado, né? É esse match, essa sintaxe do match. O que o match faz? Ele serve para isso, para desempacotar esse dado, né? Então aqui no exemplo prático, eu tenho o match resultado, tá? E dentro, se ele tiver um ok da variável v, eu uso ali a variável v dentro daquele escopo, daquele novo colchetes, ou erro, né? E eu uso ele dentro do escopo da variável colchetes. É uma das formas de desempacotar com o match, bem simples. E embaixo tem a forma do if, né, que é uma forma mais reduzida. Né? Então eu tenho que if let ok igual ao resultado, eu posso usar ali o resultado dentro daquele escopo do colchetes. Lembrando que é muito importante isso. Né? Quando eu saio do escopo do colchetes, o v ele deixa de existir. Tá? Aqui na esquerda tem um outro exemplo, em cima de mim, né? É sobre um exemplo com match atribuindo valor. Né? Então eu não dou match resultado direto. Eu coloco let valor final é igual ao match resultado, né? E aí vai ter o tratamento do erro e tudo mais. E depois que eu saio desse colchetes, aí o meu valor final, caso tenha dado tudo certo, eu vou poder usar ele fora desse escopo do colchetes. Tá? Só desse exemplo aqui a mais é para você ver essa questão do dado iniciando e morrendo, né? Como é que isso de certa forma, seguro. Né? E aqui uma parte importante também que a linguagem Rust ela não tem uma classe, ela não tem constructor de uma classe igual outras linguagens têm. Né? Aqui a gente usa struct igual em C segue essa mesma linha, né? E aqui a gente trabalha com implementações. Né? Então, por exemplo, aqui no exemplo eu tenho uma struct servidor, eu vou ter uma implementação de servidor que vai construir essas características do meu servidor. Né? Então, por exemplo, eu posso criar essa função, né, public fn função new, que vai ser responsável por inicializar uma struct de servidor. Né? Então, seria o equivalente a um constructor, né, dentro de uma classe, mais ou menos. Né? Eu coloquei isso daqui só para, enfim, é uma informação bem relevante que a linguagem não tem essa dinâmica de orientação a objetos, classes, né, igual outras linguagens têm. Aqui é mais parecido com C, né, um nível um pouco mais baixo. E aqui falando um pouco de memória e já também citando aqueles wrappers que comentei lá no início, né? O Zering, por exemplo. Bom, aqui falando um pouco da parte de memória, né? O porquê que o Rust ele é mais seguro nesse quesito. Explicando também esse Zeroing, né? Que é esse outro wrapper que eu comentei lá no começo. Lembra dessa struct que eu comentei lá no começo? Esse Zeroing é basicamente um wrapper que vai dizer que quando a memória desse vetor de unsigned de 8 bits for liberado, esse zeroing ele vai ser responsável por colocar zeros na memória onde estava sendo liberado aquele vetor. Não sei se eu expliquei direito, mas vamos lá. Existe uma diferença muito clara entre liberar a memória e limpar a memória, tá? Não é a mesma coisa, é importante falar isso aqui porque parece muito a mesma coisa. Liberar a memória eu tenho um dado na memória, um dado, uma string 123. Quando eu libero a memória, um ponteiro simplesmente deixou de apontar para ela. A informação continua ali, só que outras variáveis podem sobrescrever aquele dado ali na memória. Em caso de linguagem como com garbage collector, pode mudar ali os endereços, enfim. Só que o dado fica ali. Então, o dado não é limpo, ele é liberado. Então, existe essa diferença. Muitas linguagens que usam o garbage collector libera, mas não apaga. Né?
E isso acontece aqui também, porque quando a memória ela é liberada da memória, o dado continua ali. Então, se tiver uma senha ali, é muito prejudicial, né? Então, é importante que, além da memória, é, além, além de que a memória seja liberada, ela tem que ser limpa. Então, o zeroing ele é responsável por, assim que ela for liberada, ele coloca zeros ali na memória, onde estava, e o dado ele não é mais visto, né? Isso é importante porque pode ter um atacante fazendo um ataque de dump ali, e se ele pegar um momento certo, ele vai ver o que tem na memória ali, o dado confidencial, porque ele não foi limpo da maneira adequada. Eu citei, né, algumas linguagens, como JavaScript, o Java, eles usam o chamado garbage collector para limpar essa memória, né? Então fica essa entidade garbage collector ele, de maneira cíclica vendo o que, que tem na memória e se tiver alguma coisa que não está sendo usada ele libera, né? Outras linguagens como C, a liberação da memória é manual. Ali, filho, ele joga para você e fala, a resposta é sua. Você vai dar malloc, você vai alocar na memória e você vai liberar também. Se tu esquecer, o problema é seu. E isso dá muito problema. Aqui no Rush não. Aqui no Rush, como tem essa dinâmica da propriedade do dado, o compilador sabe, como eu disse lá no começo, é quando a memória, quando o dado deixa de ser usado, ele consegue liberar. E com o zeroing, para um dado que é mais sigiloso, ele consegue também limpar na memória com zeros, além de liberar. No Rush, eu estou vendo que o wrapper limpa a memória, mas no Rush, quem libera a memória? E aí entra esse conceito aqui do Resource Acquisition is Initialization. É isso que faz o Rush basicamente liberar a memória, que eu já comentei no começo. Está atrelado à propriedade, ao ownership. O compilador analisa o tempo de vida das variáveis, injeta o código de liberação no ponto exato onde não são mais necessárias, como eu disse. É assim que ele libera a memória, né? E é com zeroing que ele limpa. Então, eu coloquei aqui, eu já falei sobre isso, mas só para ter esse termo, né, esse RAII, Resource Acquisition is Initialization. Aqui eu acho que vai fechar um ciclo na sua cabeça. Lembra que o ARC ele permite com que você consiga trabalhar com a mesma variável e várias threads acessando essa variável? Aqui é muito parecido, tá? Só que o mutex e o rwlock eles vão setar as permissões para essa variável de maneira mais específica, vamos dizer assim. Por exemplo, o rwlock ele vai permitir que várias threads leiam o dado ao mesmo tempo. E no caso do mutex, ele garante que apenas uma thread acesse o dado por vez. Bom, então para que fique claro essa diferença entre o ARC, o mutex e o rwlock, basicamente o ARC ele resolve o problema da posse, de quem que é o dado. Tá? E o mutex e o rwlock resolvem o problema da tranca. Como a gente pode alterar esse dado sem corrompê-lo? Então, o ARC ele basicamente vai ser o compartilhador desse ponteiro e o mutex e o rwlock vão ser as trancas de modificação. Sendo o mutex mais rígido, né, que ele diz que apenas uma thread por vez pode encostar no dado, e o rwlock ele é uma tranca mais inteligente. Ele separa quem quer ler o dado de quem quer escrever, e para você ler ou escrever, você precisa pedir permissão para ele usando o ponto read ou usando o ponto write. E está aí um exemplo dessa solicitação, vamos dizer assim. Bom, então tá aqui um resumo de algumas partes que eu acho importantes do Rush para você conhecer melhor a linguagem. A documentação está na descrição, a documentação é muito grande, tá? Não dá para passar por tudo, evidentemente, em um vídeo, né? Eu tentei passar por pontos que eu acho muito relevantes e talvez te convença a tentar conhecer mais a linguagem, que eu, assim, estou gostando muito, estou achando fenomenal. Então, espero que eu tenha ajudado de alguma maneira a clarear um pouco como essa linguagem funciona e por que, que ela é útil, né? Por que, que ela pode ser útil para a gente, beleza? Então, espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado. Comenta aí qualquer coisa, qualquer observação, qualquer comentário, qualquer crítica. É isso aí, tamo junto, Diogão.